Salve família Ozontec, Elias Silva aqui com vocês. É um prazer imenso falar com vocês. E aqui eu quero ministrar um curso especialista WO3 com vocês e a gente vai falar muito sobre tudo o que eu consegui produzir aí para WO3 aqui no Grupo Ozontec. Galera, se a Ozontec já tinha os melhores produtos ozonizados do mundo, agora nós temos os melhores produtos ozonizados do mundo também para a área capilar profissional. E é aqui que a gente vai treinar sobre a linha WO3 e eu quero muito a sua atenção nesse sentido. E a primeira dica que eu dou é a seguinte: quando você estiver assistindo esse vídeo, assista uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes for preciso, para que você consiga entender tudo que nós fizemos, porque, meu amigo, minha amiga, tem muita tecnologia aqui para a gente falar sobre isso. Beleza? Você está pronto? Você está pronta para isso? Eu estou muito pronto. Então nós vamos começar já explicando o que é a WO3, como ela foi concebida, qual é o nível de tecnologia que ela tem e o que ela traz de benefícios para o mercado profissional da beleza. Fechou? Depois disso, você vai assistir todos os passo a passo que nós temos para ensinar você a aplicar o produto, a ver os resultados, qual é a melhor performance para extrair o melhor resultado da W3 do primeiro sistema de terapia capilar com ozônio do mundo. Vamos que vamos. Bora que bora. Deixa eu começar isso do começo para vocês. Primeiro de tudo, se você não me conhece, eu vou me apresentar para você. Eu sou Elias Silva, sou tricologista integrativo. O que é isso? Tricologista integrativo é aquele médico da área capilar que entende da fisiologia e também da haste, tá certo? Então é a área da medicina que estuda a tricologia de dentro para fora e isso tem tudo a ver com o nosso propósito no Grupo Ozontec, porque nós somos a empresa pioneira no mercado de ozonização de produtos. Então toda a nossa área de suplementação já vai entrar aqui dentro como um artifício, um produto, o resultado vindo de dentro para fora também no nosso sistema capilar, tá certo? Isso é a tricologia integrativa. Eu sou uma referência, graças a Deus, no mercado de ciência capilar. Estou aí há 16 anos entregando conhecimento científico capilar para profissionais da área da beleza, clínicas estéticas, terapeutas capilares e um monte de gente, tá certo? Fundei a maior academia de ciência capilar avançada, com formações acadêmicas nesse sentido, e hoje nós temos mais de 35 mil alunos, e aqui dentro do Grupo Ozontec nós vamos expandir muito mais isso para você, porque você é a pessoa que vai nos ajudar a colocar esta benfeitoria no mundo, tá certo? Aqui dentro do Ozontec eu sou responsável pela gestão das inovações em cosméticos capilares e eu sou feliz demais aqui de brincar nesse parquinho em 4 laboratórios, onde a gente criou do zero as formulações da WO3 para o mundo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por isso. É um prazer poder falar com você aqui nesse curso especialista capilar e no final dele você será um especialista em WO3. Fechou? Vamos adiante no nosso treinamento WO3. Deixa eu te contar como é que foi o processo de inspiração da marca. Foi um negócio muito fantástico. Nós tínhamos um nome que nós tínhamos certeza que seria registrado e aquele nome era muito bom. Porém, aprove a Deus que esse nome não fosse aprovado e nós não conseguimos o registro daquele nome e precisamos fazer ali uma reunião para poder encontrar um nome para WO3. E aí, numa brincadeira do nosso diretor geral, Jean Azevedo, surgiu o nome WO3, uma inspiração divina que Deus deu para ele e imediatamente Max Brazuca, com toda a sua essência de inteligência e visão de futuro, imediatamente falou para nós o seguinte: Elias, W é uma letra em hebraico e ele, por ser judeu, entende muito bem disso, que significa ligação. Quando ele falou o termo ligação, na mesma hora, na minha cabeça, veio que isso fazia muito sentido para a WO3. Por quê? Porque eu sabia que a formulação tinha sido desenvolvida para se conectar entre um produto e outro com o cabelo e sanar todos os danos através de uma tecnologia à base de ozônio. Isso é o que eu já sabia. Mas, quando ele falou isso, eu falei, isso faz muito sentido para o propósito da WO3. E aí, então,
eu peguei isso e trouxe para dentro do branding da WO3 e isso ficou, sinceramente, na minha opinião, magnífico. A inspiração começou e nós temos, dentro do processo de construção do branding da WO3, vocês vão ver muito o número 3 e a letra E. Esse Ezinho comercial que você está vendo aqui no slide é um E de ligação. O E é uma partícula de ligação. E isso faz muito sentido para nós, não faz? Então, tudo que você vê nos nossos materiais, em toda a nossa comunicação, você vai ver o Ezinho comercial ligando sempre 3 benefícios ou 3 dores que a marca consegue sanar, beleza? Aqui na nossa inspiração, nós tivemos o hebraico, que é a letra Vav, que significa elo, ligação. Também a inspiração de sermos uma marca de luxo acessível, ou seja, todo o processo dela foi construído para ser uma marca de nível internacional, desde a formulação com ativos importados, de qualidade, feito em grandes laboratórios, referências mundiais, concentrações diferenciadas, ou seja, é uma forma que atende de fato o fio de cabelo em todas as suas instâncias com maestria, tá certo? Mas eu sempre quis atingir o mercado de profissionais de uma forma que eu pudesse ajudá-los a economizar, a ganhar tempo, a investir menos em produto. Eu sei que você que tem um salão de beleza, você tem aí provavelmente um investimento muito alto em produtos no seu estoque e isso é a parte mais importante do luxo acessível. O que quer dizer isso? Que você tem os melhores produtos, ozonizados do mundo, com a mais alta tecnologia, com concentrações que fazem sentido para o cabelo, mas isso não precisa ser caro, só precisa ter valor. Então, o termo luxo acessível entra para nós como um dos pilares mais fortes do nosso branding e é importante que você conheça isso para quando você falar da WO3, você possa dizer isso com muito orgulho. Nós somos uma marca que quer fazer o profissional da beleza prosperar, faturar mais, atender mais clientes com qualidade por conta de todo esse luxo que agora é acessível, é factível para qualquer profissional. E nós temos uma musa inspiradora que logo logo você vai saber quem é, mas aqui pela foto dá para saber, tá certo? Todo produto precisa ter uma inspiração. E aqui eu me inspirei, por incrível que pareça, no slogan das lojas Marisas. Olha só, um dos slogans mais inteligentes que eu já vi na área de marketing. E o slogan dizia assim: de mulher para mulher, Marisa. Não era? Muito bem. O produto da WA3, ele foi feito de mulher para mulher. Apesar de eu ser um homem, ter feito toda essa confecção, eu entendo que ele precisa conversar com as mulheres. Por quê? Porque o produto ele não pode só embelezar. Esse sempre foi o meu conceito. E a Ozontec tem isso na sua essência. O conceito de transformação do, da saúde, transformação da vida financeira, transformação da emoção, tudo isso a Ozontec se preocupa. Então eu queria que esse produto falasse de mulher para mulher e nós temos aqui internamente uma mulher magnífica, uma leoa vibrante, né? Uma empreendedora de muito sucesso, mas principalmente de uma garra e de uma simplicidade fora do comum. E ao conhecer a Virgínia Esquivel, a nossa presidente, eu me inspirei muito nas atitudes dela, na fala dela, do simples, mas com força. Tá? Foi essa mensagem que ela me deu desde o início e foi isso que eu tentei traduzir. E hoje a marca também fala diretamente com a autoestima de mulheres empoderadas, que é isso que a WO3 quer oferecer aí para o nosso mercado, tá certo? Essa inspiração nos levou a um produto, mas antes do produto, nós criamos uma tecnologia extremamente inovadora que o mercado ainda não viu. E é uma tecnologia tão forte, tão científica, que está exigindo de nós esse tipo de treinamento. Então, seu treinamento começa aqui para que você possa começar a aprofundar e entender tudo que nós temos de recursos tecnológicos na WO3, certo? Eu vou traduzir isso para vocês como uma tecnologia quântica, ou seja, foi o nome que nós demos, né? WO3 Quantic Complex, complexo quântico. Por quê? Uma das coisas que mais choca os profissionais da beleza que eu atendo, nos eventos ao vivo que eu faço, é quando eu digo que o cabelo não tem pH. E é natural quando eu pergunto isso que muitos profissionais não sabem me dizer
qual é o pH do cabelo. Por quê? Porque não existe uma informação que seja realmente científica para comprovar isso, a não ser aquilo que a indústria, o mercado trouxe como ensino. Mas isso não é verdade, isso não é real. O cabelo, de fato, não tem potencial hidrogeniônico, tá certo? O que ele tem, de fato, são pontos isoelétricos, ou seja, uma carga eletrostática que fica equilibrada tanto no córtex quanto nas cutículas. E é exatamente sobre isso que essa tecnologia faz. Eu, sabendo disso de forma científica, o que isso aconteceu? Me trouxe para uma tecnologia dentro de um produto tecnológico trazer resultados no sentido de cargas. E cargas é positivo e negativo. Então, tudo no cabelo conversa muito bem com cargas e não com pH. Tá certo que o pH do cosmético interfere nessas cargas. Alguns ativos interferem nessas cargas. E eu queria uma tecnologia que fosse assertiva no tempo de deposição, que o profissional pudesse ganhar tempo, como eu já falei, que ele pudesse ganhar mais dinheiro. E essa tecnologia veio nesse sentido. Então, a tríade, olha o 3 aqui novamente, a tríade tecnológica é a unidade entre o ozônio que gera um carreamento servo-assistido e termina na equalização iônica. Elias, como que funciona isso? É maluquice para minha cabeça. Calma, nós vamos falar sobre isso. Fica tranquila, fica tranquilo. Quer traduzir isso de uma forma muito simples? Eu vou pegar um exemplo desse mouse aqui. Imagina que esse mouse é um carrinho com rodinhas. Este carrinho tem aqui atrás um motor tipo de foguete, sabe? Aqueles motor de foguete que gera propulsão. Entendeu? E este carrinho, aqui na frente, ele tem uma carga positiva. E aqui atrás, ele tem uma carga negativa. Isso é a tecnologia quântica e complex. Olha que interessante. O ozônio funciona como um propulsor dentro da fórmula, gerando uma oxidação leve neste sistema que chamamos de blend dentro da área química, que é um conglomerado de moléculas que se juntam para fazer um determinado serviço no cabelo. Nós chamamos isso de moléculas sinérgicas, ou seja, elas conversam bem com o cabelo, com as cargas do cabelo. E talvez você não saiba que a grande maioria dos danos capilares são causados por danos que são cargas também. Então nós temos alguns danos e os piores deles são os que mais danificam o cabelo, eles têm uma carga negativa. E você aprendeu lá na quinta série que cargas iguais se afastam e cargas diferentes se juntam. Não é assim? Não é a regra? Pois bem, entendendo isso, você vai entender a nossa tecnologia quântica e complex. A WO3, ela tem um sistema inteligente de entrega de ativos assertivos para o dano certo e que faz a neutralização dessas cargas, ou seja, a correção do dano. Como que a gente faz isso? A gente liga o motorzinho com ozônio, que impulsiona essa molécula de carga positiva numa parte e negativa na outra, com vários ativos de tratamento que vão passar pela fibra em várias áreas e onde ele encontrar um sítio aniônico, ou seja, um dano que causou uma carga negativa, a parte positiva do carrinho que está aqui na frente se desprende disso daqui, se liga nessa carga negativa, neutraliza essa carga. Um outro blend que está aqui embaixo, que são as rodinhas, são carregamentos de outros ativos que vão tampar esse dano, vão preencher esse dano, e ele continua andando até que a parte negativa do carrinho que está aqui atrás encontre um dano de carga positiva e faça o mesmo processo, só que invertido. Então, nós neutralizamos as cargas porque a física disse isso. Carga positiva com carga negativa se atrai e neutraliza. Carga negativa com carga positiva se atrai e neutraliza. Quando o cabelo está frisado e o cosmético não consegue resolver, você já viu isso acontecendo no seu salão? Pois é, ele acontece por quê? Porque o cosmético que você está usando tem a mesma carga que o cabelo está e ele se repele. Por que o cabelo fica volumoso? Porque o cabelo, um fio de cabelo começa a se atritar um no outro
e gerar a mesma carga eletrostática entre os fios, e os fios começam a se separar, por isso o cabelo fica volumoso. Isso é o que acontece entre um fio e outro. Imagina milhares de fios acontecendo nisso ao mesmo tempo. O cabelo vai ficando volumoso. Então você precisa de alguma coisa que faça a redução da carga, ou seja, a equalização iônica. Tá vendo? Olha o nível de tecnologia dessa marca. Olha o nível de tecnologia desses produtos que vão mudar a história do mercado com toda certeza. Então, eu tenho certeza que se você entendeu aí o que é a tecnologia Quantic Complex. Ozônio, carreamento servo-assistido, é assistido pelo ozônio e tem servos aqui com cargas diferentes que encontram o dano iônico e equaliza ozônio, carreamento servo-assistido e equalização iônica. Magnífico, não é não? Pois é isso que o mercado precisa. E se é isso que o mercado precisa, a Quantic Complex, a WO3 Quantic Complex consegue fazer, tá certo? Então, dentro desse universo, imagine que cada um desses frascos tem essa tecnologia lá dentro, programada para encontrar os danos por conta do produto, sanar um tipo de dano primeiro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e todos os danos do cabelo são sanados já nas primeiras aplicações, tá certo? Como eu falei, todo branding vai ter o número 3. Sabe por que eu escolhi o número 3? Porque olha só, o nome da marca lembra o hebraico. Vav, uma letra hebraica, e isso nos traz a Bíblia de uma forma muito intensa para dentro do processo. E tem outros versículos que você vai entender que Deus foi me dando, foi me colocando na mente para eu colocar dentro do branding da WA3. Um deles foi o versículo que foi mencionado, foi ministrado no meu casamento, e por isso eu guardo ele com muito carinho no coração e na minha mente, que é um versículo de Eclesiastes que diz assim: o cordão de 3 dobras não pode se romper porque ele é forte. 2 pessoas podem se desequilibrar e cair, mas um cordão de 3 dobras não pode ser rompido. E isso é o motivo de eu ter tanto o número 3 dentro da marca, dentro da linha, porque é algo muito fora do nosso eixo natural sendo colocado no mercado para que transforme vidas em todos os âmbitos. Então, nós dividimos, né, a linha WO3 em 3 fases. A fase reset, a fase connect, letra VAV, ligação, elo, conexão, e o final da tríade, que é o refine, que é o refinamento. E é interessante, eu vou explicar isso depois, mas eu não chamo finalizador de finalizador. Nós chegamos a um nível de tecnologia onde o finalizador funciona como um refinamento, a última pincelada da nossa arte. Então, toda marca ela é dividida dessa forma. Hoje nós temos 6 produtos, vamos lançar mais um, que é esse que está aqui, e eu ainda vou lançar mais um outro produto com uma tecnologia para finalizar com chave de ouro, ou seja, fazer a última ponta do refinamento, tá certo? Vamos desmembrar isso para a gente entender como isso acontece? Olha só, o cabelo precisa passar por essas 3 fases. A primeira fase do cabelo é o reset. Nós resetamos as cargas do cabelo, ou seja, equalizamos aquilo que precisa e preparamos isso para o tratamento. Para que o tratamento aconteça de forma assertiva, eu preciso estar com as cargas do cabelo totalmente equilibrada, pronta para um outro cenário. E provavelmente a sua cliente não vai chegar com as cargas do cabelo e precisa passar por esse reset. Dentro do reset nós temos hoje, né, 2 produtos que você está vendo aí, que é o Soft Cleanse e o Deep Cleanse. Deixa eu fazer um test drive aqui. Soft Cleanse e Deep Cleanse, tá certo? Soft Cleanse é o nosso início inteligente. É um produto voltado para limpeza leve, uma limpeza suave. Nós chamamos isso de produto verde, é um shampoo verde. Por quê? Porque ele não trabalha com sulfatos, não trabalha com parabenos, ou seja, não tem um nível de agressividade. Ele é um shampoo feito para couro cabeludo que suja pouco, tem pouca sujidade, é um pouco mais seco e precisa de uma qualidade de limpeza sem agressão, tá certo? Não que o Deep Cleanse seja agressor, não é isso. O Deep Cleanse, ele é um shampoo de preparação. Tanto é que você pode novamente perceber, olha aqui, ó, Tehillah, um nome em hebraico que significa começo. Tá vendo que todo branding, ele traz o hebraico, traz essa fonte de inspiração de forma muito forte no produto? O Soft Cleanse tem a missão de preservar a cor,
controlar a oleosidade no limite certo e deixar o cabelo com a carga equilibrada, ou seja, com o pH equilibrado para que ele não faça uma mudança de cargas muito forte, ou seja, ele só equaliza, reseta e a gente passa para o próximo sistema. O Deep Cleanse é a nossa purificação orientada, ou seja, o Tahara, que significa pureza, é uma pureza com inteligência. Só que ele tem a função de eliminar resíduos, deixa as cutículas mais saudáveis e tem a missão de gerar um frescor renovado. O que isso significa, Elias? Significa que você não precisa de um outro shampoo para preparar o cabelo para qualquer tipo de química. Sabe por quê? Primeiro vou entender que tipo de dano as químicas causam no cabelo. Veja bem, quando você alisa um cabelo, quando você descolore um cabelo, quando você colore um cabelo, quando você põe o cabelo muito tempo dentro da água, seja piscina, seja na água do mar, quando você usa muito secador, quando você usa muito chapinha, tudo isso aqui vai gerando danos no cabelo e reversões de cargas que vão deixando o cabelo cada vez mais volumoso, certo? E o shampoo Deep Cleanse, ele foi feito para controlar isso e preparar o cabelo para a química que a gente vai fazer. Todas essas que eu falei, ele prepara para elas. Prepara de que forma? Primeiro, retirando metais pesados. Só que aqui tem um agravante. O mercado entrega para o profissional um shampoo normalmente com um nível de quelante, ou seja, um nível de sequestro de metais da água, mas ele não atende todos os metais que são possíveis. Então, dentro do Deep Cleanse, nós colocamos um blend de 2 ativos quelantes, 2 blends de ativos quelantes. Então, eu faço 2 tipos de quelação de forma muito mais profunda, retirando todos os metais que são nocivos para o processo. Então, shampoo quelante melhor não existe, porque ele tem 2 sistemas de quelação, 2 sistemas de retirada de metais, certo? Outra coisa interessante do shampoo Deep Cleanse é que ele também atua nas neutralizações de halogênio. Por exemplo, cloro é uma molécula, né, um átomo que também é um halogênio e causa alguns danos, principalmente para a área de descoloração e coloração, beleza? Então nós temos uma tecnologia dentro desse shampoo que neutraliza os halogênios e impedem eles de reagirem na próxima química. Tudo isso é preparação, tá certo? O último ponto extremamente importante que ninguém nunca falou para você é que uma das coisas mais difíceis de limpar no fio de cabelo são os resíduos de químicas e resíduos de petrolato. Nós chamamos isso de build up. Build up significa um cabelo encrostado de resíduos que precisam ser limpos porque senão essas cargas não equilibram. E o Deep Cleanse tem alta capacidade de limpeza de ativos petrolatos. Bom, feito isso, nós temos o melhor sistema limpante do mundo com 2 produtos e você não precisa de mais nada aí no seu espaço e nem para você entender. Com 2 shampoos você resolve tudo o que você precisa com maestria, beleza? E esse é o nosso sistema Reset atual. Tá aqui os 2 shampoos, Soft Cleanse e o Deep Cleanse. Perfeito? Depois disso, a gente vai para o nosso sistema Connect. E agora que vem toda aquela tecnologia que você viu à base de ozônio. A tecnologia Quantic Complex está em todos os produtos, mas numa performance muito mais profunda dentro dessas 4 máscaras aqui. Elas têm um nomezinho diferente, porque nós queríamos alguma coisa elitizada mesmo. Então, pode ver que eu utilizei os termos em inglês, termos em hebraico, para todo o processo. O primeiro produto de conexão é o AMR, que significa Amino Matrix Reset. O que a Amino Matrix Reset faz? É uma tecnologia que vai atuar em danos chamados sítios aniônicos. São danos causados por oxidações que ficam ali o tempo inteiro acontecendo, como se fosse uma fogueirinha, e essa fogueirinha se alimenta de aminoácidos, da queratina. Porque a queratina é um feixe de aminoácidos inteligente, um feixe inteligente, uma montagem inteligente desses aminoácidos, como se fosse um trem, né? Como se fosse um trem. O que é o trem? Não tem a locomotiva aqui, não tem os vagõezinhos? Um vagãozinho, 2 vagãozinhos, 3, 4, 5, 10, 50. Entre um trem e outro tem aqui dentro uma ligação que junta os 2 aminoácidos, o 3, o 4, o 5, o 6, e vira um trenzão grande, não fica? Isso aqui é a melhor explanação que tem para nós entendermos o cabelo. O cabelo é um feixe de aminoácidos, um ligado no outro, que forma uma proteína.
E essa proteína só pode ter 4 tipos de danos. Não existe outros danos possíveis para uma proteína da queratina. E esses danos acontecem em 2 regiões diferentes. Por exemplo, o dano do sítio aniônico acontece por toda a fibra, tanto nas cutículas quanto no córtex, por conta das oxidações que são feitas através da coloração, da descoloração, do alisamento, do uso de prancha, secador, sol, mar, água. Tá vendo? O cabelo está sendo danificado até pela umidade relativa do ar, até pelo sol. Então, todo o cabelo está danificado em algum momento. Então, a gente precisa de um sistema que trate os sítios aniônicos primeiro, porque se eu não reverter as cargas desses sítios aniônicos, e são aniônicos porque em química ânion é negativo, tá certo? Esse é um sítio que tem uma carga negativa. Lembra do Quantic Complex? Ele carregava aqui na frente do carrinho um eixo positivo. Esse eixo positivo encontra esse eixo negativo do sítio aniônico, equilibra e faz a neutralização. Então a AMR é a primeira máscara que você vai aplicar, tá certo? E como que você vai aplicar a AMR? Você vai retirar, olha só, o processo que a gente vai fazer, você vai ver isso nas aulas de prática, mas eu vou resumir para você não esquecer. Como que aplica toda a WA3? Escolhe o shampoo, aplica o shampoo no ambiente semi-úmido, né? Molha o cabelo, aplica o shampoo no couro cabeludo. Vocês vão ver lá que nós temos uma forma muito especial de fazer essa aplicação. Nós desenvolvemos um protocolo de higienização terapêutica. Você vai adorar isso. Fez aquele processo, tira o excesso da umidade com a toalha. Como que eu ensino os nossos alunos a testar essa umidade? Simples. Você pega uma mecha do cabelo, uma mecha grossa do cabelo, aperta com força. Se sair água por entre os dedos, esse cabelo ainda está muito úmido para poder receber o produto. E isso aqui, eu vou te dar o segredo que isso aqui vale. Isso aqui economiza muito produto. Muito produto, tá certo? De 8 a 10 gramas, 12 gramas no máximo a gente precisa para fazer qualquer tamanho de cabelo, tá? Esse é o teste. Você fez o teste, não saiu água, apertou, não saiu água aqui, mas a palma da mão ficou úmida, isso quer dizer que a umidade está pronta, tá do jeito certo que eu preciso para aplicar todas as nossas máscaras. Então nem vou voltar nesse ponto, que é para você não se confundir. Esse é o nosso método de aplicação. Olha que interessante, por conta de termos o ozônio na forma, e esse carreamento servo-assistido ser mais rápido, nós temos o segundo maior ganho da nossa marca. Sabe o que é? Uma aplicação que resolve em 5 minutos. Não precisa mais do que 5 minutos de pausa para você já ver o efeito do tratamento que a gente está fazendo. Beleza? Aplicou no ambiente semiúmido, deixou 5 minutos, enxágua totalmente o produto com água abundante. Lava com bastante água, sem problema nenhum. E aí o que você vai fazer agora? Muito bem, você vai retirar novamente a umidade, porque você vai aplicar uma próxima máscara, que é a CIF, tá certo? Aplicou a CIF do mesmo jeito, testou a umidade, só na palma da mão, não pode vazar aqui. Aplicou o produto 5 minutos, enxagou, vai para a próxima máscara, que é a LPC. Depois disso, mesmo processo, você vai para a máscara HMS e aí encerramos essa parte do processo. Beleza? Muito simples, não é? Você vai fazer a aplicação sempre desse jeito para ter o melhor resultado, a melhor performance do produto. Agora, fechando esse parênteses, eu vou voltar para a gente explicar cada um dos produtos, como eles interagem. Então, eu já falei da MR, que trata diretamente os sítios aniônicos. Você aplicou e ela é a nossa máscara de restauração. Você vai perceber que eu tenho uma linguagem de cronograma capilar de 4 passos, porque cronograma capilar de 3 passos não funciona. E não funciona justamente porque falta este passo importantíssimo que é a restauração, a reposição de aminoácidos. Mas, Elias, qualquer máscara de aminoácidos resolve isso que você está falando? Negativo. Tem aminoácidos específicos de carga positiva que eu preciso ter na fórmula numa quantidade específica para tratar os sítios aniônicos de forma assertiva. Beleza? É por isso que essa fórmula foi desenvolvida para vocês e é por isso que ela é majestosamente assertiva. Bom, essa é a nossa máscara AMS, nós chamamos ela de Hayut. Hayut em hebraico significa vitalidade, beleza? O que você vai conquistar com ela? Loiros exuberantes, porque ela trata diretamente o dano que é causado pela descoloração e a coloração. Para aqueles cabelos que são lisos, o liso vai ficar mais prolongado. Você vai utilizar porque ele vai tratar sítios aniônicos causados também pelo alisamento, e aí você vai ter um cabelo com as cargas totalmente equilibradas, certo? Depois nós vamos para o nosso sistema de reconstrução. É o segundo passo
da nossa terapia capilar sistêmica, beleza? A reconstrução, que é a nossa Binyan, significa construção. Ela é a nossa reposição de proteínas. Sabe onde ela atua? Diretamente nas melaninas do fio. Olha que interessante. Descoloração, coloração, alisamento, sol, água, os mesmos causadores também causam danos nas melaninas. Percebe que alguns cabelos que você faz loiro, por exemplo, dura 15 dias, ele começa a mudar de cor, aí você precisa de uma matização. Tudo aquilo acontece por conta das oxidações que estão acontecendo e não foram neutralizadas. Então, esta máscara aqui, com o mesmo sistema WA3 Quantic Complex, atua diretamente nas melaninas do fio, paralisando, neutralizando essas oxidações e voltando a ter um cabelo com cor natural, ou seja, aquela cor que você aplicou, que você matizou no final, tá certo? Feito isso, nós vamos para a nossa máscara de hidratação. E aqui eu quero dar uma aula muito especial para você. Deixa eu te contar um segredo. Eu falei agora há pouco que o cabelo não tem pH. E vou te contar outro segredo. O cabelo também não tem água. Então, por que cargas d'água a gente faz hidratação no cabelo? Vou te explicar. O cabelo ele não tem água na sua estrutura. A água que tinha na célula do queratinócito foi perdida numa reação lá na papila dérmica, no momento da produção de uma célula do córtex, uma célula das cutículas ou de uma célula da medula, tá? Naquele momento, esse núcleo dessa célula se perdeu e esta reação química também retira a água do processo. Por isso o cabelo é uma textura dura. A queratina é uma textura mais dura por conta disso, porque ela não tem água. Então o cabelo é hidrofóbico, o cabelo não gosta de água e ele é hidrofóbico. Tem pessoas que dizem que o cabelo fica hidrofóbico. Não, ele é hidrofóbico por natureza, ele tem medo de água, não gosta de água. E é tanto que tem artigos científicos que dizem que se você deixar o cabelo imerso mais de 15 minutos na água ou no vapor, você está danificando o cabelo. Se você ficar com o cabelo molhado, umedecido, entumecido de água por mais de 15 minutos, você está danificando o cabelo. E esse dano danifica uma outra parte. Porém, o cabelo precisa de água. Nossa, Elias, mas que loucura. O cabelo não tem água, mas ele precisa de água. Como que pode isso? Pois é, o cabelo precisa de água para ser maleável. Só que a água é uma molécula extremamente radiante, ela não gosta de ficar parada. Tanto é que a água parada não produz muita coisa, né? Pelo contrário, você pega uma água que está muito tempo parada, ela tem até um cheiro ruim. Não é assim? A água precisa de movimento. E o movimento não poderia acontecer dentro do cabelo se ela ficasse parada ali. Não teria movimento. Tá? E esse é um dano causado também pelo uso de petrolato. O petrolato forma uma película impermeável do lado de fora que não deixa a água entrar e não deixa a água que tem que sair. E aí o cabelo começa a apodrecer, entre aspas. Então, finalizando isso, Elias, como é que o cabelo se hidrata? Por que ele precisa se hidratar então, se ele não tem água e não gosta de água? Pois é, são sistemas que Deus faz que às vezes a gente não entende. Mas o cabelo ele puxa uma molécula de água da umidade relativa do ar, daqui ó, de onde a gente vive, ele puxa essa molécula de água para dentro do fio e vai para dentro de uma camada dentro da cutícula chamada camada F, que é a epicutícula. Essa epicutícula tem uma cadeia curta de lipídio aqui, chamado camada F. É um ácido chamado ácido 18-meia, metil-eicosanoico. É um nomezinho meio estranho, mas só para você entender, tem uma cadeia de lipídio aqui que permite que a água fique junto, do ladinho, e eles vivam em harmonia. Então, um cabelo hidratado, para ser maleável, para ter emoliência, ele precisa ter a sua camada lipídica íntegra e a hidratação, que ela não é parada, ou seja, ela pega a molécula aqui e põe para cá, e de vez em quando essa molécula sai para renovar essa água para cá de novo. Então ele está sempre fazendo isso. Isso é um cabelo que é emoliente. Se ele é emoliente, ele tem isso. Só que tem uma emoliência que é feita só por fora, então não é saudável. Beleza, mas isso é papo para outro momento. Agora o que você precisa entender é o seguinte: o cabelo se hidrata com a umidade relativa do ar. Então, o mecanismo de hidratação que a gente tem na máscara HMS, tá certo? É que é a nossa máscara de hidratação, Hydro Mesh Sync, essa sigla. Tá? Eu não falei da sigla da CIF, que é Carbon Ion Forge, beleza? São nomes bonitinhos que é para dar trabalho mesmo para você falar, tá? Mas é a nossa hidratação, aí torna simples o processo. Esta máscara ela é rica em ativos que nós chamamos higroscópicos, ou seja, são ativos que têm a capacidade de buscar a molécula de água próximo dela e atrair eletronicamente, eletricamente, por conta das cargas, e juntar isso e deixar isso perto.
Para você ter uma ideia, só por curiosidade, a lã da ovelha, quando começa a chover, em segundos, a lã já recebe toda a água que precisa para se proteger da própria água. Olha que loucura. É natural na lã da ovelha. E nós temos um ativo chamado lanolina, que é uma espécie de proteína que retira-se, que é ela que tem essa capacidade de buscar a molécula de água na umidade relativa do ar e hidratar o pelo da ovelha. A lanolina tem a capacidade de juntar 20 vezes mais em moléculas de água do que o seu próprio tamanho. Ou seja, cada moléculazinha de lanolina tem a capacidade de colocar outras 20 de água em volta dela. Entendeu? E esse é o mecanismo de hidratação. Esse é um ativo higroscópico, por exemplo, que nós usamos dentro dessa cosmetologia. Mas tem outros, glicerina, provitamina B5, que também estão aqui, que ajudam o cabelo a buscar essas moléculas de água e trazer para dentro. Fechou? Conhecimento fantástico de ciência capilar aí, básica, né? Avançada, nem é avançada ainda, mas talvez para você seja agora nesse momento, enquanto você está ouvindo essa aula. Perfeito. Sendo ou não sendo, nós estamos equalizando a sua linguagem de forma científica, certo? Bom, feito isso, eu falei da HMS aqui e depois vem a LPC, Lipid Phase Control. Lembra que eu falei que tem uma camadinha lipídica aqui que permite a água entrar? Essa camada, se ela estiver deteriorada, se ela estiver degradada, e normalmente ela está, a água não entra no fio de cabelo. Ela precisa estar íntegra para que a água possa fazer essa transeúncia, ou seja, ela entra e sai, entra e sai, entra e sai ao longo do dia, tá certo? Pode ver que a umidade relativa do ar muda quando começa a preparar para a chuva, as cargas eletrostáticas também mudam e o cabelo começa a ficar mais volumoso, porque ele conversa com as cargas do ambiente também, certo? Então a LPC é a máscara que atua diretamente na camada F, beleza? Olha só que interessante, lembra que eu falei que o cabelo só pode ter 4 tipos de danos? Chegamos neles. Sítios aniônicos, desidratação crônica, a falta de lipídios, ou seja, a camada lipídica deteriorada e as melaninas oxidantes, oxidadas. Esses 4 níveis de danos são os únicos possíveis dentro de um cabelo. E um cronograma de 3 passos não consegue fazer porque falta o principal, que é justamente o equilíbrio das cargas dos sítios aniônicos. Sem isso, você não consegue fazer nada. Por isso que dentro do nosso sistema, você sempre vai aplicar primeiro a máscara AMR, Amino Matrix Reset, porque é ela quem faz a equalização iônica, tá? Dos sítios aniônicos. A CIF vem depois a LPC e depois a HMS dentro do nosso sistema. Fechou? Restauração, reconstrução, hidratação, umectação. Estes são os verdadeiros passos de um cronograma capilar, beleza? Bom, este é o nosso sistema Connect. E agora a gente vai falar do sistema Refine, que agora nesse momento você está vendo um produto, mas em breve você vai ter outro produto. Produto Livin, um finalizador sem óleos na fórmula para atender a proteção térmica de qualquer processo, tá certo? Então, esse Livin tem uma forma muito especial, muito diferente das formas do mercado. Pode olhar, se você virar qualquer contrarótulo de qualquer produto de finalização, você vai encontrar óleo na composição. Óleo de alguma coisa você vai encontrar lá. Só que os óleos não são importantes, pelo contrário, aqui eles atrapalham o processo. Eu posso ter óleos lá nas outras formas com enxágue, né? Fórmulas com enxágue, ok. Fórmulas sem enxágue não pode, mas isso você vai conhecer no nosso curso de formação de instrutores. Aí eu vou explicar isso com mais força para você. Por hora, o que você precisa saber é que aqui você tem um Livin pré-escova de altíssima capacidade de proteção térmica, altíssimo nível de emoliência e aqui começamos a finalizar o sistema de equilíbrio dessas cargas, beleza? Aqui a gente consegue memorizar melhor o resultado, tá certo? Então hoje nós temos só espaço, mas nós vamos ter um outro e logo logo eu vou trazer essa aula para vocês. Fechou? Muito bem. Galera, aqui é a parte de produtos da WA3. Com o que você tem aqui, você já consegue visitar alguns salões. Depois eu vou fazer uma aula só de abordagem de salões, explicando um pouco mais de como você vai abordar o salão para trazer ele para dentro desta estratégia que nós demos o nome. E aqui eu quero deixar um abraço muito especial, um carinho muito especial pela nossa área de comunicação, hoje liderada aí
pelo Jota, vocês conhecem e amam aquela criaturinha maravilhosa, de ter desenvolvido para nós essa logomarca incrível aqui da Liga WO3. O que é a Liga WO3, galera? A Liga WO3 é uma comunidade educacional. Não tem como nós colocarmos um produto com alta tecnologia como a WO3 Quantic Complex, explicar uma tecnologia como a tecnologia Quantic Complex, falar de todo esse brand, desde a inspiração, o hebraico, conexão, ligação, tríade, 3, tudo isso é um universo que é impossível de treinar alguém em tão pouco tempo. E a Liga é o ponto mais estratégico que nós temos para colocar tudo isso no mercado, utilizando o princípio mais básico de sucesso que eu aprendi há muitos anos atrás. Lá em Gênesis 11, quando foram construir a Torre de Babel, iniciou um processo de construção que nos ensinou muito sobre ter sucesso em alguma coisa. E eu adotei isso como parâmetro de sucesso para a minha vida. Lá naquele texto você vai ver 3 fases. A primeira fase é quando os filhos dos homens, descendentes de Noé, de um dos filhos de Noé, acampam numa planície muito frutífera, né? E lá eles começam a habitar e querem fazer um projeto maravilhoso que é construir uma torre que toca o céu. Porém, nem todo mundo aceitou o projeto dessa forma. Alguém teve uma ideia brilhante de transformar um projeto que tocasse o céu num projeto que engrandecesse o próprio nome daquele povo. E foi aí que Deus entrou na jogada. Quando ele viu os filhos dos homens mudando a essência daquele projeto para tentar fazer daquilo uma coisa grande para o ser humano, ele disse assim: se aquele povo continuar falando a mesma língua e procedendo da mesma forma, tudo que eles projetarem na sua mente vai dar certo. Olha que loucura, o princípio de Deus para o sucesso de qualquer coisa é linguagem única, procedimento único. Que o texto é muito claro. Se eles continuarem falando a mesma língua e procedendo sempre da mesma forma, ou seja, fazendo tudo do mesmo jeito, igualzinho, tendo um padrão de linguagem e de procedimento, qualquer coisa que eles fizerem vai dar certo. Então você entendeu que o segredo para ter sucesso num projeto é um time que fala a mesma língua e procede da mesma forma? É exatamente isso que eu criei dentro da Liga. A Liga é uma comunidade educacional que está preparando técnicos e instrutores oficiais da área capilar e também treinadores oficiais aqui dentro do Grupo Ozontec que falam a mesma língua e procedem da mesma forma, tá certo? Tudo isso foi feito para que nós conquistássemos o mercado pela linguagem, que é uma linguagem científica, pelo processo, que é um processo científico. Então a Liga WO3 é essa comunidade que vai juntar o maior time técnico do mundo e o mais com mais êxito e sucesso. Por quê? Porque eles são treinados a falar da mesma forma sobre tudo isso daqui. E este aqui é o ponto mais importante, talvez, dessa aula. Eu estou aqui unificando a linguagem de toda a nossa família Ozontec. Olha que legal. Já é um projeto de unificação da linguagem. Agora você já conhece a WO3, agora você já sabe como ela funciona, agora você já sabe falar sobre ela, então você vai falar aquilo que a gente está ensinando para você, usando a mesma linguagem. E sempre que for apresentar, ela apresentar do mesmo jeito. E esse é o sinal do nosso sucesso. A Liga está aqui para orientar você, para dar suporte para você, através da formação de instrutores oficiais, tá certo? E esse time vai ajudar você aí, que é consultor, líder de rede, líder aí já graduado, diamantes e acima. Todo o nosso público agora não precisa mais aprender sobre WO3. Ele só precisa buscar o mercado de profissionais cabeleireiros e trazer para dentro de um dos nossos eventos da Liga WO3. Você só precisa fazer isso, meu líder. Não perca tempo tentando aprender tudo que eu construí de tecnologia aqui. Isso vai levar muito tempo. Contate cabeleireiros e traga para o evento mais próximo de você e deixa um técnico oficial fazer essa conversão para você, mostrar o produto com especialidade. E é por isso que eu quero transformar você também num especialista da WO3, tá certo? A Liga WO3 está virando um movimento. Nós estamos, inclusive, iniciando agora esse movimento. E hoje, que dia é hoje? 13, 14, 20, não, 20, quase 20, né? 18 de março nós estamos gravando esse trem aqui.
18 de março de 2026, às 15h55. Não sei se eu posso falar isso. Pode? Acho que não, né? Aqui é ao vivo, né? Putz, grila, mano. Agora ferrou. Vamos voltar um pouquinho, você corta? Mano do céu. Ah! Beleza. Então eu vou voltar aqui de um ponto qualquer. Vou dar um hiato aqui para você cortar, beleza? Qualquer coisa, aconteceu isso com o Rafael também. O que ele fez? Ele voltou como se tivesse dado algum cortezinho, alguma coisa, entendeu? Aí um glitchzinho, eu boto lá no vídeo, eu voltou aqui, deu um chiadozinho, troquei, não, troquei não. Vamos nessa vibe então. Deu certinho agora, Iago? Deu certo? Fechou? Pessoal, tivemos um pequeno probleminha aqui na transmissão, mas já foi resolvido. Iagão aqui é top, tá, galera? Então, eu estava falando o seguinte, estava falando sobre o movimento que a Liga WO3 vai dar para o mercado. Esse movimento é uma onda que você precisa participar. Com certeza, no final disso, nós teremos aí o maior time técnico do mundo, tá certo? Esse time é um time especialista, nós trabalhamos isso de uma hierarquia de 3 também, olha o número 3 de novo. Nós temos o time de Master Educadores, que são os profissionais mais bem formados pela minha academia, e eu trouxe os melhores para que a gente possa acelerar o processo. Então, hoje, se você quiser fazer um evento com a WO3, você pode procurar um Master Educador e fazer o seu evento, que você vai ter a mesma tecnologia, não, mas a mesma qualidade de me levar para a sua cidade. Eu vou chegar na sua cidade, mas não perde tempo, contrata logo o Master Educador e faz isso. Porque o Master Educador ele tem a responsabilidade de formar o nosso time técnico em outros 2 níveis também. O nível de educador pro e o nível de técnico capilar. Esse técnico capilar, ele acontece em todos os eventos Ozone Hair Science, no qual eu e o time de Master Educadores estamos desenvolvendo aí com vocês, tá certo? Dentro disso, nós temos um nível de gestão de treinamento. Nós vamos cuidar do seu liderado, nós vamos cuidar daquele cadastro que você fez com tanto carinho de um salão de beleza e vamos treiná-lo para que ele possa dar suporte a você e fazer você crescer estratosfericamente, igualzinho o ozônio, né? Aí vai dar uma propulsionada na sua carreira, na sua liderança e dentro do processo que você tem aqui com a gente. A liga é feita de cabeleireiros. Por quê? Porque todo cabeleireiro carrega dentro de si o desejo de ensinar. Essa é uma frase minha que ecoa aí por volta desde o 2018, mais ou menos, tá? Eu sempre encontrei profissionais que têm o desejo de ensinar. E a liga, ela é esse movimento. Ela é essa comunidade onde a gente vai abraçar esse profissional e vai treinar ele para ele cumprir o propósito dele, tá certo? Então, se você conhece um cabeleireiro, conecta ele com a liga aí e você vai encontrar uma região, a sua região tem um responsável por ela. Você vai conectar o seu liderado, o seu salão de beleza cadastrado com um dos nossos master educadores e aqui estão o time de elite da Liga WO3, tá? São os meus braços direito e esquerdo. Todos eles estão aptos aí a fazer os mesmos eventos que eu, treinar, fazer a gestão de uma região. Então, por exemplo, eu tenho a Simone Castro, que é responsável hoje, né? Isso pode mudar em algum momento, porque todos eles atuam em todas as áreas, certo? Mas a Simone tem uma região, o Aloysio Todorovski tem outra região, o Glani Inácio tem outra região, Fabiana Roma tem outra região, a Alessandra Ranciaro, Alexandra Matias e Peluini Índia. Esse é o meu time de elite. Com certeza você vai conhecer e encontrar eles em algum momento. E eu faço votos de que você, quando tiver próximo de uma agenda com eles, leve o seu time de profissionais cabeleireiros. Se você não tem um time de cabeleireiros, não tem problema. Vai no mercado e diz que a Liga vai estar nessa cidade. A Liga WO3 está lá para ministrar cursos científicos com vários protocolos diferentes e apresentar um produto de altíssima tecnologia para o mercado. Tá certo? Nós temos dentro da Liga um manifesto, não vou ler ele todo para você, porque isso é uma parte do evento que eu faço de homologação oficial dos técnicos educadores pró e master educadores. Nós temos um manifesto. O manifesto, na verdade, é um código de ética que determina como nós vamos fazer a coisa. E, basicamente, o que eles aprendem ali, o que eles entendem do processo
do nosso código de ética é que a nossa missão é transformar profissionais cabeleireiros em educadores de alta capacidade científica e dar a eles um produto que resolve todos os danos em uma só aplicação e depois num cronograma de até 4 semanas, tá certo? O nosso principal objetivo é treinar. Essa é a nossa alma, essa é a nossa essência. E o nosso manifesto é colocar no mercado uma verdade científica que só nós temos por enquanto, tá certo? Com toda a nossa tecnologia e visão de mercado. Então o manifesto, a liga, ela é mais do que uma estratégia de vendas, ela é um movimento em unidade. E aí nós teremos a nossa promessa principal. O que a WO3 Ozone Hair System promete para o mercado? Primeiro sistema de terapia capilar ozonizado, com ozônio, que trata todos os danos numa aplicação e depois num cronograma de 4 semanas, você continua tratando o cabelo desta forma, tá certo? Galera, por hora até aqui, eu acho que a gente já trouxe um conteúdo fantástico, eu não quero fazer nada muito extenso para vocês, eu venho com outros conteúdos assim que eu puder, eu prometo para vocês. Eu tenho dito no mercado que eu sou um cara que vive no futuro. Eu não moro no presente, eu moro no futuro. Eu tô sempre antenado, tô sempre lá na frente, mas de vez em quando eu venho visitar vocês no presente e venho trazer as novidades e dizer para vocês o que tem acontecido lá no futuro, para antenar vocês para aquilo que está acontecendo. E por fim, a minha mensagem aqui para você é exatamente essa. Eu venho do futuro, eu estou trazendo coisas que eu tô lá onde eu moro no futuro, de tecnologia, muito à frente do mercado que nós temos, porque eu tenho essa visão de morar no futuro. E a novidade que eu tenho para você é o seguinte: conecta com a gente. Por isso nós fazemos a WA3, desde o nome até a última parte, que é a nossa promessa, um processo de ligação. Se conecta com a gente para que você possa prosperar também conosco, porque nós já estamos movimentando com sucesso, linguagem e procedimento único, todo o nosso mercado. Como que você, meu líder, pode conectar com esse processo? Traga o maior número de profissionais cabeleireiros, terapeutas capilares, profissionais da área da beleza, para dentro de um evento da Liga WA3 o mais rápido possível e deixe o resto com a gente. Aí você vai prosperar em abundância. Vejo vocês no próximo treinamento, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de vocês, família Ozontec, e nos vemos aí pelas cidades e capitais desse país maravilhoso e quem sabe no futuro próximo, nos próximos países onde a gente já está como Grupo Ozontec. Vamos que vamos, tamo junto, fé e esperança sempre.